pessoal, tudo bem? Estamos juntos aqui novamente para mais uma aula aqui no canal O Mundo da Matemática. Vamos falar a respeito de uma grandeza muito usada, muito conhecida, que é a unidade de medida de capacidade. A capacidade é uma grandeza que indica a quantidade de líquido ou gases que podem ser ocupadas dentro de um espaço. Pode ser uma vasilha, pode ser um recipiente qualquer. Então, medir capacidade, que é uma grandeza, é medir a quantidade ou quanto pode caber de líquido ou gás dentro de uma vasilha, dentro de um recipiente, tá certo? Assim como acontece também na unidade de medida de comprimento, tá? A gente pode ter conversões entre as unidades de medida, também acontece nas unidades de medida de massa. Podemos ter conversões, por exemplo, de quilo para grama e vice-versa. Nas unidades de medida de comprimento, podemos ter a conversão de metros para quilômetros, quilômetros para metros, milímetros, centímetros, enfim. Acontece também isso nessa grandeza, a unidade de medida de capacidade, tá bom? A gente vê muito isso, usamos muito isso no dia a dia, mas talvez não sabemos como então fazer essa conversão, e isso é o intuito da aula, nós aprendemos a fazer isso. É um conteúdo matemático, mas que nós usamos no dia a dia e que é importante também para você saber, a fim de você dar sequência aos seus estudos, tanto na matemática quanto na física e em outras disciplinas que utilizam esse conteúdo. Vamos então à aula? Pessoal, aqui eu tenho uma tabelinha, como acontece também, eu repito, na unidade de medida de comprimento também tem essa tabelinha. Todas essas daqui são unidades de medida de capacidade. A mais conhecida aqui, ó, é essa que é a padrão, a unidade de medida litro, que nós usamos o L para simbolizar essa grandeza. Tá? Temos também o mililitro, tá? Que também é conhecido. E podemos fazer então a conversão de uma unidade de medida para outra, tá? Assim como acontece nas unidades de medida de massa e comprimento, também fazemos o mesmo esqueminha. Quando você anda de uma unidade para outra, para a direita, você multiplica por 10. Ao contrário disso, indo para a esquerda, uma unidade, a cada unidade você divide por 10. Então temos aqui alguns exemplos, mas antes disso, se você achou esse vídeo, se você encontrou essa videoaula, naturalmente, porque você estava procurando alguma coisa do tipo. E talvez você esteja precisando dessa aula. Se você quer mesmo aprender, fique até o final da aula. E ao final, se você puder ajudar o canal, dê o seu like e compartilhe essa aula com seus contatos. Você pode até colocar nas suas redes sociais, tá bom? Então fique até o final da aula e caso você não seja inscrito, inscreva-se no canal. Então vamos lá. Olha só esse exemplo aqui. Quanto valeria 250 ml em litros? Ou seja, quanto vale 250 mililitros em litros? Se você olhar para a tabela, você tem um mililitro aqui bem bem no finalzinho dessa tabela, né? Então, se eu tenho que caminhar do mililitro para o litro, quantas unidades eu vou ter que andar? Olha só, 1, 2, 3 unidades indo para a esquerda. Indo para a esquerda. Então, indo para a esquerda, eu vou dividir por 10 a cada unidade. Como são 3 unidades, vou dividir por 1000. Não é 30, como muitos estudantes, de forma errada, pensam que é. De uma para outra, não é somando 10, é multiplicando por 10. Então, se eu estou caminhando para a esquerda, 10 vezes 10 vezes 10, 3 unidades, vou dividir por 1000. Então, se eu fizer a divisão, 250, como é que eu faria 250 dividido por 1000, já que de mililitro está indo para litro? Eu tenho que dividir por 1000. Como é que eu faço esse cálculo? Muito simples. Eu vou copiar aqui o 250, afastado um pouco do igual, e suponha-se que esse número inteiro aqui, ele tem a vírgula depois do zero. Nós não a colocamos, porque não tem necessidade, por não ter número depois da vírgula.
mas supostamente a vírgula está aqui. E quando eu estou multiplicando ou dividindo por 10, por 100 ou por 1000, eu apenas vou ter o trabalho de caminhar, de andar com a vírgula entre os números, indo para a esquerda ou indo para a direita. Se eu estiver dividindo, eu vou caminhar com a vírgula para a esquerda, o que eu irei fazer aqui. Como é de uma divisão por 1000, você fazendo essa associação, veja, o 1000 tem 3 zeros, então eu vou caminhar 3 casas para a esquerda. Então venho daqui, pulo para cá, meto a vírgula ali, 0,250 litros. Ou, se você preferir, como o valor aqui termina em zero e nos números decimais, quando você tem um dígito aqui, o último dele é o zero, você não precisa colocá-lo, você pode simplesmente colocar 0,25 litros. Então está feita a conversão, 250 ml, tá, em litros é o mesmo que 0,25 litros. Agora veja aqui, ó, que é o contrário na letra B. Eu tenho aqui 3,5 litros para ml. Então veja que o litros vai caminhar para a direita para chegar no mililitro. Quantas unidades? 3 unidades também, é o mesmo caminho. Indo para a direita, eu vou multiplicar por 1000. Veja que no caso anterior, dividindo por 1000, a vírgula ela caminha para a esquerda, eu vou caminhar para a esquerda. No caso da multiplicação, vai para a direita. Então eu vou colocar aqui, ó, o 3,5 multiplicado por 1000, ok? Esse pontinho aqui eu sempre explico, principalmente para alunos do ensino fundamental, lá do 7º ano, que a gente passa a substituir o x, que quando aprendemos a matemática, utilizamos o x como símbolo da multiplicação, trocamos pelo pontinho, exatamente para não confundir quando passamos a ter álgebra, né? Então, multiplicado por 1000. Bom, se a vírgula ela caminha para a esquerda na divisão, ela caminha para a direita na multiplicação. Então, o que vai acontecer? Eu vou copiar o 3 e o 5 sem a vírgula, sei que a vírgula está entre o 3 e o 5 e que tenho que caminhar 3 unidades. Já tenho a unidade que é o 5, então preciso de mais 2. Então eu coloco 0 e a vírgula então pode caminhar 3 unidades e vir aqui depois desse 0. Veja que depois do 0 não tem dígito. Então essa vírgula não tem necessidade de estar aqui. Eu apenas a coloquei para me ter uma referência. Tiro essa vírgula e cheguei à resposta. 3,5 litros em mililitros é o mesmo que 3.500 mililitros. Certo, pessoal? Fiz a conversão de litros para mililitros. Veja que aqui temos unidades de medidas bem desconhecidas do nosso dia a dia. Por exemplo, o quilolitro, né? Eu acho que... Deixa eu só modificar aqui, está errado. Quilolitro, tá? O quilolitro, o hectolitro, o decalitro. Aí nós temos o litro, que conhecemos, o decilitro, que também é um pouco conhecido, mas não tão usado, centilitro e o mililitro. Tá? Então, as unidades mais conhecidas é o litro e o mililitro. Mas olha só aqui, ó, AC, 0,2 Dal em DL. Ou seja, quem que é o Dal aqui? É o decalitro. Para o DL, que é o decilitro. Bom, o que eu faço aqui? Veja que do decalitro para o decilitro, estou caminhando 1, 2 unidades para a direita. Então, isso quer dizer que eu tenho que multiplicar. Eu vou colocar o 0,2 e vou multiplicar por 100. Correto? Por que por 100? Porque do decalitro para o decilitro estou andando 2 unidades. Muito bem. Então, se eu fizer essa multiplicação, vale também aqui, ó, a ideia da vírgula, ela vai andar para a direita. Quantas unidades? Faça a associação. Tenho 2 zeros no 100, certo? Então, vou caminhar 2 unidades. A vírgula está aqui, ela vai pular daqui, pular 2 unidades para a direita. Mas eu só tenho uma unidade, então eu acrescento um zero e assim a vírgula pode pular 2 unidades, certo? Porém, não tendo nenhum número depois da vírgula, não tenho a necessidade de deixar a vírgula aqui. Então eu vou apagar essa vírgula, como também não preciso desse zero, porque zero à esquerda, se não tem vírgula aqui entre os números, o 0 e o 2, esse zero aqui passa a não ter
não posso ter nenhuma necessidade dele estar aqui. Portanto, meu resultado é 20. 20 o quê? 20 decilitros, que é essa unidade aqui, ó, dL. Ou seja, 0,2 decalitro, Dal, é o mesmo que 20 dL. Deixa eu colocar um L maior que parece com E, né? 20 dL. Tudo bem, pessoal? Então, essa foi a aula de unidade de medida de capacidade. Como eu falei, é interessante que, se você realmente quer aprender matemática e quer esse canal como seu conselheiro, algo que você pode se apoiar nele, eu peço a gentileza que você se inscreva no canal, clicando aqui no botãozinho inscreva-se, porque além dessa aula temos outras mais, aulas de todos os conteúdos da matemática, e que, se caso você gostou da aula, você se torne, além de se tornar inscrito, você compartilhe a aula com seus contatos, recomendando o canal e também clicando aí no joinha, tá bom, pessoal? Então, fico agradecido por estar aqui até agora e espero vocês para a próxima aula. Até lá!